Tem. Alguém tem pauta aí? Eu tenho a pauta, Veraldo, se eu puder liberar. Pode falar. Eu gostaria só de reportar naquela pauta anterior, vai ser rápido, naquela questão das declarações de imposto de renda, quando os cônjuges se falecem, houve assim um entendimento de que deveria fazer a declaração de espólio daquele que não relacionam os bens e deveriam fazer as duas declarações e que as declarações não poderiam um exercício estar em um CPF, no outro exercício no outro CPF. Então, gostaria de ler aqui, só para tirar dúvida, para ficar claro, é a pergunta 097, falecimento de ambos os cônjuges. São 3 perguntas e resposta. No caso de regime de comunhão parcial ou total de bens e ocorrendo morte conjunta, deve ser apresentada, se obrigatória, em relação a cada exercício, uma única declaração de rendimentos em nome de um dos cônjuges, abrangendo todos os bens, direitos, rendimentos e obrigações, informando o falecimento do cônjuge, seu nome e número de CPF do cadastro de pessoa física. Caso tenham ocorrido mortes em datas diferentes e antes de encerrado o inventário do pré-morto, deve ser apresentar uma única declaração de rendimento para cada exercício, em nome deste, a partir do exercício correspondente ao ano calendário de seu falecimento. Essa é a pergunta 97. Volta um pouquinho para trás, um pouquinho. Está na IN número 81, artigo 22. IN 81 de 2001, artigo 22. Porque a dúvida é a seguinte, que a mulher tinha morrido, certo? E ela não tinha declaração nenhuma na declaração dela, certo? Não tinha bem nenhum da declaração dela. Aí foi afirmado que ela não precisaria apresentar a declaração. Aí o meu contexto... eu falei que não precisaria, alguém disse que tinha que fazer a declaração. Isso. E agora, a decisão? Então, aí, está aqui na pergunta e resposta na 97, né? E aí, e até o... Olha só. Pergunta e resposta 97. Do perguntão da Receita. Está na IN 81, artigo... A IN 81 de 2001, o artigo 22. Aí vem uma outra questão também. A aquisição de bens na união estável. Como declarar os bens adquiridos na constância da união estável? Na união estável, salvo contrato escrito entre os conviventes, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Quando os conviventes optarem por apresentar a declaração de ajuste anual em separado, todos os bens ou direitos comuns devem ser relacionados em apenas uma das declarações, independentemente do nome do qual convivente consta na documentação dos referidos bens ou direitos, tais como imóveis, conta corrente, veículos, etc. Está na Constituição Federal de 88, artigo 226, parágrafo 3º, e a Lei 10.406, que é o novo Código Civil. Então, está aí. Mesmo que o bem não esteja no nome daquela ou daquele, o sobrevivente pode fazer a declaração do espólio e relacionar os bens em qualquer uma das declarações, dispensando-se o falecido, que não vai relacionar bem nenhum, fazer a sua declaração. A pergunta 444. Bens e direitos comuns. Declaração em separado. Como devem ser relacionados na declaração de bens dos cônjuges os bens ou direitos comuns que estejam em nome de apenas um deles, e a opção for pela declaração de ajuste anual em separado. Quando os cônjuges ou companheiros optarem por apresentar a declaração de ajuste anual em separado, todos os bens ou direitos comuns devem ser relacionados em apenas uma das declarações, podendo ser dele ou dela, independentemente do nome do qual ou companheiro conste na documentação dos referidos bens e direitos, tais como imóveis, coisa e tal. Está lá
na pergunta e resposta 445. Então, é aquilo que nós dissemos na reunião anterior. Morreu o casal e um deles não tem. Um deles só relaciona os bens. A outra não precisa fazer declaração. Mas o problema, Ronan, é que a mulher não tinha relacionado os bens. Não estava relacionado os bens. A mulher faleceu, certo? E aí foi alegado o seguinte, que ela não precisaria fazer declaração de espólio. Não precisa fazer, porque até aqui numa pergunta e resposta, eu vou localizar aqui, está dizendo, o falecido que não deixou bem nenhum, não precisa fazer. Espera aí, mas ela deixou bens, o bem dela está lá na declaração do marido. Aí. Não, aí vai fazer, se ela não vinha fazendo o espólio, se vinha fazendo o espólio do marido, não tem que fazer o dela. Aqui está dizendo, mesmo que os bens estejam em nome de qualquer um deles. Está aqui na pergunta e resposta 097. Mesmo que o bem esteja em nome dele. Se ele vinha fazer a declaração disso. É o que está discutindo é o seguinte: quer dizer que você está afirmando que a mulher ela é casada com o cara. Aí a mulher faleceu. Ela fazia declaração separada, mas não tinha na declaração deles os bens delas. Certo? Você está alegando que ela não precisa apresentar a declaração de espólio. Só precisa fazer a declaração de espólio aquele que foi declarar todos os bens. Se ele, que era falecido, já vinha declarando os bens, a declaração estava errada. Esses bens dela teriam que estar na declaração dele. Se ele vinha fazendo a declaração de espólio, colocando parte dos bens. Só que ficou bem, conforme você disse, que era em nome dela, não entrou. Então, essa declaração estava errada. Ela não precisa apresentar a declaração de espólio. Não precisa. O que for, aquele que não deixou bem nenhum, que não vai relacionar os bens em nome dele, não tem que fazer declaração. Ela deixou bem, que está no nome do marido. Pois é, mas o marido vinha fazendo a declaração. Quer discutir mais? Deixa eu só clarear. Ele, que faleceu, vinha fazer a declaração de espólio? Everaldo. Ele, que foi o falecido, ele vinha relacionar... O problema não é dele, não. O problema é da mulher, que você alegou que ela não precisa fazer a declaração de espólio, porque ele não tem bem no nome dela. Pois é, mas desde que os bens estivessem na declaração dele. Agora, se ele faleceu, não fez espólio dele, nenhum, ele não precisa fazer o espólio e ela fazia o espólio dela com todos os bens. Ué. Você entendeu? Deixa eu falar devagarinho aqui para entender. Deixa eu falar devagarinho. O que eu entendi na pergunta? Ele morreu e vinha fazer a declaração de espólio. Tá? Só porque ela tinha bem também no nome dela e não constava na declaração dele. E ela morreu. É que eu disse, a declaração de espólio dele estava errada, porque não pode dividir parte dos bens. Ele deveria ter declarado todos os bens, inclusive aqueles que estavam em nome dela. Como não vinha... Mas o questionamento, Ronan, está no seguinte: ela faleceu, ela não tinha bens na declaração dela, fazia declaração separada, não tinha bem na declaração dela. Pergunta-se, ela continua fazendo a declaração de espólio ou não? Não, porque os bens estão lá na declaração dele. Tá bom. Pronto. O Vanildo, fala para nós aí. Alguém quer falar sobre esse assunto? Senhor Everaldo, eu quero fazer uma pergunta para o doutor Ronan. Muito parecido com isso aí. É o seguinte: os dois são casados em regime de separação obrigatória de bens. Aí, nesse regime, pelo que eu vi, os bens adquiridos na constância do casamento, desde que os dois tenham contribuído para comprar esse bem, ele é comum, divide. Os bens antes do casamento, o que tiver no nome de cada um, é de cada um, não se mistura. Correto. A mulher vinha declarando, o marido não declarava os bens, estava tudo na declaração dela, bens imóveis. Na dele tinha aplicação, essas coisas, eles meio que separavam. O marido faleceu em 2021.
esses bens que estão na declaração dela, tem que ir para a declaração dele em 2021? Não, porque aí é o seguinte, conforme o regime de casamento, separação total de bens. O que é dela, o que é dele Não, é mas dele. não é total, é separação obrigatória, aquele 1641 do Código Civil, que ele casou por causa da idade. Ah, entendi. Então, os bens já não faz parte da constância do casamento. Por causa da idade, os Não, bens mas é o dele. que tem na declaração dela foi adquirido na constância do casamento. Aí ela tem a metade. Porque foi Mas da aí tem que ir para a declaração dele de início inicial de espólio em 2021, que ele faleceu? os 50% dos bens dela. Porque ele é sócio dela. É a separação total de bens só porque eles adquiriram bens da constância do casamento. Então, 50% é dele, 50% é dela. Ele vai declarar na declaração dele, do espólio que faleceu, 50% dos bens adquiridos na união, na constância lá da união com a fulana de tal. Tá? Então, 50% é dele, 50% é dela. Porque era por separação total de bens, só que eles comparam bem em nome dos dois. Ele tem 50% e ela 50%. Agora vamos para a minha pergunta. Aí, tá. Se ela fizer isso, declarar metade na declaração de espólio e metade na dela. Que é o que tem que E ser quando feito. sair esse espólio, ela não teria que jogar era tudo para a declaração dele e voltar para dela só quando terminasse o espólio e saísse os formais de partilha e a parte dela voltava para a declaração, porque tem bens, tem dinheiro, não seria tudo ter que pôr na declaração dele, o que for Não, comum? porque ele nunca teve o 100%, ele só teve 50%. Ela vai continuar tendo 50%, vai inventariar os 50% que era dele. Certo? Que ele morreu, deixou herdeiro, deixou filho, separação total de bens. Os 50% dela está fora disso aí. Os 50% dela está fora, porque é separação total de bens. Ela tem uns 50%. Ele morreu. Ele declarou lá no espólio dele, vai fazendo o espólio dele, são 50% daquele bem. Certo? E ela, estão fazendo o inventário, ela vai receber, vai ficar com a parte dela, que já é dela, regime de separação total de bens, já é dela, ela não herdou nada dele, porque já é dela, os 50%. Aí não tem herança. Ela não tem herança. Os herdeiros dele que vai pegar os 50% da parte do bem que está lá na declaração dela. Então, os herdeiros dele vai dividir esse 50% dele com os herdeiros dele. E ela vai ficar com os 50% dela. O senhor teria o embasamento disso? Porque eu consultei até com um advogado, ele me orientou, isso que eu estou falando para o senhor, ele orientou que disse que eu teria que colocar tudo na declaração de espólio, mesmo em 2020, por exemplo, lá tem 2 chácaras na declaração dela, tem apartamento, na dele lá só tem basicamente investimentos. O que orientou o advogado? Jogar tudo, tirar da dela esses bens que foi adquirido na constância do casamento em 2021, passar para a declaração dele, e só quando sair os formais de partilha que vai voltar para dela a parte dela. O que é dela? Os 50% de tudo. Eu discordo aí, só para você ver, até da própria escritura, de escritura de registro de imóveis, quando se trata desse regime de casamento, lá já vem dizendo, né? É regime de casamento, separação total de bens, 50% do Antônio, 50% da Maria. Certo? Eu discordo do colega. Agora, você quer a fundamentação? Eu vou conseguir para você na próxima reunião. Agora, aqui, como eu não tive condições de vencer essa questão dessa declaração anterior, foi preciso fazer a pesquisa, e eu também vou te falar isso na próxima semana. Mas aí está errado o que o colega falou, porque na própria escritura, ela só tem 50% e ele 50%. Como que os 50%? Vanildo, só pela lógica, ela tem 50%. Comprou, como se fosse eu e você, por exemplo, vamos comprar um imóvel, nós dois. É uma situação. É a mesminha. Nós dois vamos comprar um prédio de sociedade, nós dois. Tudo bem. Aí eu morri, eu vou pegar a parte sua e jogar no meu espólio? Não, não posso fazer isso. A parte sua é sua. Você tem 50%. É a mesma lógica, não tem diferença nenhuma entre duas, igual nós aqui, distintos um para o outro. Comprar um imóvel sociedade foi o que aconteceu com os dois. Eles eram casados com um. Separação total de bem. O que ele disse? Separação total. O que é seu, o que é meu, é meu. Então, de forma alguma, eu acredito que o colega vacilou, talvez ele não tenha interpretado corretamente isso aí, ele se enganou. Não tem como pegar os bens que é dela, jogada da declaração dele, e não tem inventar nenhum no mundo que vai mudar isso aí, porque a regra está clara, é 50% de cada um. Porque isso acontece demais entre pessoas distintas, que não são nem parentes, compram um imóvel de sociedade. Acontece demais.
Então, eu só tenho aquela minha fração, que vai entrar no meu inventário. O de lá não pode, não posso pegar. Eu não posso pegar os bens do de lá que faleceu e jogar no meu inventário, que não é meu. E isso aí, a colocação é a mesma. É a mesminha, duas pessoas, não tem diferença nenhuma. Só que eles dois dormem na mesma cama e os outros dois não dormem. A única diferença Ronan, é essa. mas vamos lá. Eu acho que eu vou deixar bem claro para o senhor. O regime é de separação obrigatória, não é total. Que dá a mesma coisa, separação obrigatória. Aí, é segundo o advogado me falou que tem uma súmula do STF que diz que dentro desse regime, os bens adquiridos na constância, desde que os dois tenham contribuído para adquirir, vira como se fosse um regime de comunhão parcial. Os bens adquiridos na constância. Não, só um minutinho, Valdir, não é a comunhão parcial, que a comunhão parcial é o seguinte, o casal é casado com comunhão parcial de bens, tudo que eles adquirem na constância, a partir dessa união, dessa comunhão parcial, é dos dois, certo? É diferente desse regime aí da separação total de bens. É separação obrigatória de bens, é diferente. A comunhão parcial de bens, tanto faz, quando se casa por comunhão universal, parcial de bens, é a mesma coisa da universal. A única diferença é porque a parcial é dali para frente, e a universal é todos, até no meu passado. Se eu casei com o regime universal de bens, até o meu passado faz parte com a minha esposa, e vice-versa, dela também. Agora, na comunhão parcial de bens, ela não pega o meu inventário, que eu herdei do meu pai, da minha mãe, na comunhão parcial. Aí é dali para frente, certo? Só porque tem regra que, com o falecimento dentro do direito, tem regra que, nesses casos, aí a meieira, ela herda lá quando é essa comunhão universal de bens. Mas então vamos na sua questão aí, é a comunhão, é a separação obrigatória de bens. Então, os bens estão separados obrigatoriamente. O cidadão tem lá 100 anos e a mulher tem 20 anos. Então tá, aí tem que ser uma separação obrigatória de bens. O que é dele é dela, o que é dela é dela. Mas eles adquirem um bem na constância do casamento. Lá na escritura tem que estar separado. 50% de cada um, que é a separação total. Mas não desobriga que eles dois comprem um imóvel conjuntamente. Não se obriguem, não estão impedidos de comprar esse imóvel. Entendeu? Mas eu vou pegar e falar para você. Eu só queria uma coisa, gente, que não misturasse mais. Vamos com uma coisa, um foco só. Tá bom. Um foco só, que o Ronan trouxe aqui agora. Dois casais. Viveram um filho, a mulher morreu. Ela fazia declaração separada. Certo? Aí ela faleceu e os bens do casal estavam no nome do esposo. Então, o Ronan está afirmando que ela não precisa fazer declaração de espólio. Perdeu sua relação, é isso? Só um minutinho. Desde que o falecido marido dela via declarando os bens. Agora, se o marido dela via declarando parte dos bens e os bens que ela tinha, ela via declaração dela... Ronan, por favor, Ronan. Tá. Vamos ficar bem claro. Ela não tinha nada na declaração dela. Todos os bens estavam na declaração do cônjuge, do marido dela. Aí ela faleceu. E ele faleceu também. Espera isso. Tá. Fala. Espera aí. Primeiro ele faleceu. Ela faleceu. Aí pergunta, ela não precisa continuar apresentando declaração de espólio? Não precisa, porque se ele via declarando os bens... Só isso. Ele falou que não. Tá, não. Só completar. Se ele... Não completa que vai ficar feio. Só um minutinho aqui. É porque é o seguinte, se ela estava declarando parte do bem e ele parte do bem, estava errada a declaração. Esses bens tinham que estar... Mas eu não falei isso, Ronan. Pois é, mas eu estou dizendo, os bens deveriam estar em uma só declaração, dela ou dele. Se ela não via declarando... Eu só falei isso, Ronan. Vamos parar. Eu só falei isso, olha. Tá. Ela não declarava nada de bem na declaração dela. Mas ela tinha bem, certo? Que estava na declaração do marido. Ela faleceu. Ela não precisa apresentar a declaração? Não, porque está no imposto de renda do marido. Só isso. Tá bom. Antônio Wilson, fala. Boa noite para vocês. Severaldo, a pergunta, antes de entrar nesse assunto, é o seguinte. O marido está vivo ou ele é falecido também? Está vivo. Então, nesse caso aí, os bens, ele vai continuar na declaração dele. Só que, se abrir uma sucessão e foi feita uma partilha, tem que fazer de final de espólio dela e diminuir a metade dos bens dele
na declaração dele, se ele era meieiro, e vai a metade para os herdeiros. Concordo. Porque aí, lá na declaração dele, digamos que ele tem lá um apartamento, 100 mil reais. Ele tem 2 filhos. Então, ele vai lá, declarou. Espera um pouquinho, Hilton. Então é o seguinte, vamos clarear aí. Ela não precisa fazer a declaração de espólio. Ela só vai fazer a declaração de espólio final. De espólio final, porque por enquanto, os bens estavam todos sendo, os bens continuam sendo declarados na declaração do marido. Só ela faleceu. Agora, quando fizer a partilha, porque aí o que vai acontecer? A partir do momento que fez a partilha, esses bens eles vão ser divididos entre metade para o marido e a outra metade para os demais herdeiros. Aí tem que fazer o final de espólio dela, que tem que, inclusive, encerrar o CPF dela. Vamos supor assim. Eles tinham bem, certo? Eu perguntaria, esses bens, olha, esses bens, eles geravam receita, certo? Metade dela, metade dele. Pergunto, ela não tinha nada de declaração de bem na dela, mas tinha dele. Mas ele tinha bem comum que já para, vamos supor, aluguel, reserva a receita dos 2. Ela é obrigada a continuar fazendo declaração ou ela está isenta da declaração? Enquanto ela não fizer o final da partilha, ela está isenta da declaração. Depois faz só de final de espólio. Mas ela tem rendimento, não, tá, mas os rendimentos comuns, mas às vezes os rendimentos, observar o seguinte, que às vezes são rendimentos comuns, mas às vezes estão sendo declarados só em uma das declarações. Agora, são rendimentos comuns, igual o senhor disse aí. Aí é dividir os rendimentos comuns. Se os rendimentos foram divididos comuns, aí tem que continuar fazendo a declaração dela. Aí sim, tem que entrar como espólio. Porque aí não fechou a sucessão. Olha, não é totalmente. Olha, se a declaração... Olha, eles faziam a declaração de bens. Os bens deles estavam no cabelo do casal. Só no cabelo um dos dois. Tá? No marido. Mas esses bens, ele gerava aluguel. Eles podiam dividir o aluguel entre os dois, certo? Podiam. Então, não é certo. Então, ela continuaria fazendo a declaração por causa desse rendimento comum que ela existia. Poderia, sim, mas nesse caso, no falecimento dela, ele pode continuar declarando os rendimentos só para ele até que seja finalizada a sucessão. Mas não é... olha bem, não é obrigatório. Não, ele pode. Os bens comuns pode dividir. Não era viável ele apresentar só na dele, porque se ele apresentar só na dele, ele vai pagar muito imposto. Ele dividia para pagar menos imposto, cara. Isso. Então, nesse caso, ele pode continuar declarando a dela, só que aí é a intermediária de espólio, porque ela tem receitas ainda. Porque, inclusive... A pergunta 86 do Perguntas e Respostas fala exatamente isso aí. Enquanto não finalizar todos os valores, os rendimentos, ele não finaliza a sucessão, o espólio. Também. Não é simplesmente, não precisa apresentar e ponto. Aí nesse caso, porque é conveniente que eles continuem apresentando a declaração, ela de espólio, a de normal, até a sucessão para poder fazer a divisão. Declaração do tio. Ela fazia de espólio, mas sem relacionar os bens. Os bens é só... Sim, não tem necessidade. Não tem necessidade, porque ela tem bens a inventariar ainda, só que está no nome do cônjuge, está sendo declarado no cônjuge, mas ela tem bens a inventariar. E ela só vai finalizar a partilha quando finalizar a escritura pública ou o processo judicial da dissolução da partilha. Agora, não é simplesmente falar, não é simplesmente falar assim, Ronan, se a declaração, um dos cônjuges morreu, se ele não tinha bens na declaração dele, não precisa apresentar. Não é bem assim, não. Poderá, certo, que seja conveniente continuar. Vanildo, fala. Eu queria perguntar para o Eudes, já que ele entrou aí, no meu caso aqui é meio parecido com isso aí, só que é o inverso, assim. É o homem que faleceu, o esposo, e os bens imóveis, apartamento, chácara, essas coisas, vinha sendo feito na declaração da esposa.
E o Sim. regime dele é aquele de separação obrigatória, que, no caso lá, ela considerou, os filhos, entrou em acordo que os bens adquiridos na constância do casamento vai ser dividido pela metade. E no caso desses bens imóveis, continua na declaração dela e só pode mexer neles, então, quando sair terminar o inventário, eu tenho que transferir para a declaração dele em 2021, já que ele faleceu em 2021. Não, não tem necessidade dessa transmissão. Enquanto não finalizar, porque a partir do momento que faleceu, ele abre a sucessão. É obrigatória a abertura da sucessão. Não importa quanto tempo vai durar essa sucessão, mas ela foi aberta a sucessão. Eu tenho um caso aqui que eu faço declaração desde 2005, que eu faleceu a pessoa, e desde 2008 eu faço declaração de espólio. Porque até hoje não resolveu o espólio. Tem fazenda, tem tudo. A pessoa faleceu, tá rolando. Tem bens, né? Ele continua com o rendimento da fazenda. Tá, mas mesma coisa. Pronto. Minha dúvida mas deixa eu falar. Só um parênteses nessa que o Wilton respondeu aí. Vou ver se eu entendi. Eu fui mexer no negócio aqui, variou um pouco. Mas é o seguinte: os bens estavam. O seu José que vinha declarando todos os bens. E a dona Maria, ela não colocava bem na declaração dela. Só que a dona Maria faleceu. Vai se fazer o inventário da dona Maria. Mas, independentemente se tinha ou não tinha imposto de renda, a dona Maria vai receber o que é dela, que está lá na declaração do seu José. Independentemente, claro que ela tem os bens, porque ela era sócia do seu José. E o seu José está vivo, mas ela tem a metade dos bens. E a parte dela vai para os filhos dela e os herdeiros dela. Certo? Independentemente se ela vinha ou não relacionando esses bens no imposto de renda. Certo? Certo. Bem, pessoal, eu acho que ficou mais claro agora, certo? Vamos discutir mais. Alguém quer fazer pergunta? Everaldo, Alaô. Alaô, fala. Eu tenho um caso desse aqui, eu tive um outro. Enquanto não foi feito toda a partilha, e quando não foi toda a partilha, tem que fazer a declaração de espólio. Eu tenho outro caso agora, recente, já fiz a declaração de espólio da mulher. Concordo. Enquanto não houver a partilha... É claro, colega, que a declaração de espólio ela pode ficar 50 anos. Não terminou o inventário, ela vai ser feita. Isso aí é claro, tem que ser feito, nem que fique um século. Mas, Ana, o questionamento, Ana, que você falou, e eu perguntei 3 ou 4 vezes, é que você falou o seguinte, que uma pessoa, a mulher faleceu, e ela não tinha nenhum bem declarado na declaração delas. Só o marido que tinha. Ela não precisava fazer a declaração. Aí esse que é o questionamento, só isso. Para mim, precisa. Fábio, fala. Fábia. Põe aqui minha mão assim. Fábio, você está aí não? Fábio, você está mudo, Fábio. Vanildo, fala. Everaldo. Fala. Vanildo, sobre o levantamento do Vanildo, do questionamento do Vanildo, que ele falou que o camarada lá casou com separação legal de bens, é isso, Vanildo? É isso mesmo, é o artigo 1641 do Código Civil. Tá, esse mesmo, 1641 do Código Civil. Tá, ele casou com separação, tem gente falando aí, tá... Espera, a Nilda, desliga o seu microfone, Nilda. Pode falar, Fábio. Tem uma súmula do STF, a súmula 377, ela fala o seguinte: no regime de separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. É aquilo que nós falamos, que eu falei isso aí, 50% de cada um. Se eles adquiriram, os dois na escritura, é sócio. Ou seja, tudo que eles adquiriram na constância do casamento é dos dois. Antes não. Pronto, acabou. Isso aí não tinha taxado. Disso aí eu não tenho dúvida. Minha pergunta foi nesse sentido, assim. Ela sempre declarou, e os bens foi adquirido na constância do casamento, na declaração dela, os bens imóveis. Aplicações estão na declaração dele, as aplicações financeiras. E agora ele faleceu em 2021.
E aconteceu também que até ela vendeu um imóvel desses que foi adquirido na constância do casamento em 2021. Então, ou seja, esse bem tem que ir para a declaração de espólio, fazer ganho de capital lá e devolver a parte dela, ou vai fazer isso metade? Vanildo, Oi. pergunta: a aplicação financeira foi adquirido após o casamento ou não? Boa pergunta. Eu acho que vai entrar, foi relacionado lá, como é feito o cartório, foi relacionado isso aí para dividir, entrou no espólio. Pois é, mas é preciso de ver se a aplicação, esse dinheiro que ele aplicou, ele foi ganho depois que eles casaram, depois na constância do casamento. Se foi, ele não poderia estar fazendo separado. Aí, como se diz, eles entraram lá em acordo, a esposa e os filhos, que vai entrar, vai dividir pela metade. 50% dela, o outro 50% vai dividir para os filhos. O tratamento é bem comum de todos, da constância do casamento é bem comum de todos. Não interessa em que declaração está, bem comum de todos. Agora, uma observação é que eu indo casar com base aí no 1641, lá, com a separação legal ou obrigatória de bens, se eu quiser, né, isso é até uma obrigação do cartório, ele tem a obrigação de orientar o seguinte: você vai casar com obrigação de bens, separação legal obrigatória de bens, né? Então, lá ele tem que orientar o seguinte: se você quiser que não haja essa comunicação dos bens depois do casamento, aí você faz um pacto antinupcial. Aí ele aí ele derruba a súmula 377. Aí tem que ver se nesse casamento aí houve esse pacto antinupcial. Que aí se ele tiver rezando que não comunica os bens, aí tem que ver isso aí. Se tem Já falou, né, Vanildo? Mas minha dúvida não está nesse sentido. Minha dúvida, tipo assim, já está decidido quais bens vai ser dividido entre a esposa e os filhos. Minha dúvida está nesses bens que está na declaração dela. Por exemplo, um foi vendido em 2021 para custear a despesa do inventário. E tem mais bem na declaração dela. Isso vem declarando desde quando comprou. E tem esse está na declaração dele lá, que é investimento. Tá? Aí o advogado lá do inventário disse que teria que passar esses bens que está na declaração dela, tudo para a declaração dele em 2021, e só voltaria para dela quando finalizasse o inventário, voltaria a parte dela. Concordo. Essa é a minha pergunta. E questão do ganho de capital, vou ter que apurar lá na declaração dele. Eu concordo que é a maneira de levantar tudo no lugar só. Depois que a partilha, volta a parte dela. Vanildo, eu concordo. Acontece que eu estou falando para você, acontece que a aplicação que estava sendo feita estava na declaração dele e estava errada. Devia ser tudo na dela ou tudo na dele. Certo? Não poderia separar. Entendeu? Aí, senhor Everaldo, aí eu não posso, tipo assim, como eu peguei, a primeira vez que eu vou fazer é desse ano, até 2020 era a antiga contadora que fazia, entendeu? Por isso que ele mandou juntar tudo agora, porque tem que juntar tudo agora, porque agora vai ser parte do espólio, vai fazer parte do patrimônio. Olha, Vanildo, aqui, ó, a súmula, foi essa súmula, Fábio, que você localizou? 377. A 377? A súmula 377. É que aqui diz, ó, é o que o Fábio já falou aí. É por isso, Vanildo, que os bens adquiridos na separação obrigatória de bens são comuns entre os dois. Certo? E o total dos bens vão para o inventário. É isso aí. Deveria ser declarado de um só. Os bens, né? Isso. Exatamente. Se estavam fazendo errado, juntou tudo agora. Exatamente. Devia estar sendo feito errado. Já juntou agora. Foi aquilo que eu falei. Estava sendo feita errada a declaração. Porque aqui... Então, tranquilo. Nilton. Em 2021, vai passar o que é dela para a declaração dele lá, que é de espólio inicial. Falar aí? É isso, né? Está me ouvindo, Everaldo? Pode falar? Boa noite. A minha pergunta é o seguinte, em relação... Deixa eu falar sobre esse assunto aí ainda. Tá, então vamos parar um pouquinho, Nilda. É outro assunto, né? Oi? É outro assunto, né, Nilda? Não é. O meu assunto é de imposto de renda, mas não é esse assunto de espólio, não. Não, então tá bom. Vamos terminar o assunto. Então continue. Falar mais.
Tá bom. Eu quero dar um palpite aí com relação aos bens aí para fazer declaração. Se estava faltando bens na declaração, que tinha que colocar tudo em ordem, relacionar tudo, precisa ser feito na declaração da pessoa que faleceu, do espólio. Tem que retificar ela nos últimos 5 anos, colocar todos os bens relacionados e tem que fazer a declaração até sair o inventário de partilha. No inventário de partilha vai falar quanto que vai para a esposa, quanto que vai para os filhos e vai seguir o processo normal. Certo? Correto. É isso aí. Então, os bens tem que ficar, a declaração tem que ser feita no nome da pessoa falecida, do espólio, e os bens tem que estar tudo lá, até sair o inventário. Certo. Bem, Nilda, fala, Nilda. A minha pergunta é o Pode seguinte. ligar o Djalma. Pode tirar sua mãozinha daí. É em relação a um rendimento acumulado. E ele veio, é claro, já veio da justiça, tudo já, e esse rendimento veio 20 mil, inclusive, retido, e 331, né? Eu vou jogar ele na isenta, porque já veio com essa retenção, ou eu vou jogar acumulado mesmo e do ajuste da declaração? Porque já foi retido 20 mil. Quando eu joguei esse valor no acumulado, ele ainda deu para recolher 67 mil, porque o rendimento dele é 331 que ele recebeu acumulado. Quem quer falar sobre esse assunto? Eu posso falar. É o seguinte. Deixa eu engolir um negócio aqui primeiro. No caso de reclamação trabalhista, de que ela recebeu o patrimônio, o que acontece? Lá no recebimento acumuladamente, você vai preencher lá no acumuladamente e assinalar o quadradinho da direita. Eu não lembro qual que é o nome dele lá, mas tá? E vai preencher todas as informações, tem uma planilha de cálculo. Exclusivamente. Tem uma planilha de cálculo, onde você vai informar o valor e precisa informar a quantidade de meses e o mês que pagou. Porque a hora que você fizer isso, ao invés de dar imposto a pagar, vai dar imposto a receber. Tá? Porque esses 20 mil provavelmente você vai pegar de fora. Porque ele está calculando sobre os 300 mil e, na realidade, foram X meses, então não vai dar imposto a recolher. Provavelmente. 12 já dá o quê? Tá? 30 mil. E o valor que ela recebeu, que caiu na conta dela, tem que jogar lá nos rendimentos de indenização trabalhista, tem o local lá do valor líquido. E não pode esquecer de lançar o valor do advogado. No caso, nessa planilha. Isso. Nos pagamentos lá tem que ter o valor pago para o advogado, viu? Realmente tem mesmo. Tem do advogado, tem da Previdência, tem do FGTS, tem a parte patronal da Previdência e a parte do... Mas você não vai relacionar a FGTS, não. Você vai relacionar o total que a pessoa recebeu, tá? Lá nos rendimentos, o que caiu na conta dela e o que está lá no acumuladamente. Tem uma planilha de cálculo. Se não tiver, é do advogado. Geralmente, quando o advogado paga, ele paga o líquido. Ela tem que declarar o bruto, né? E ainda colocar o advogado. Lá veio como líquido, e aí eu ainda entrei na DIRF ainda, criei o código de acesso, entrei, está lá o mesmo valor, o líquido que ela recebeu, 331, lá na DIRF também está o 331. Pois é, mas se ele for colocar o advogado como despesa, ela tem que apresentar o bruto. Ah, tem que colocar o bruto. Porque aí não pode colocar o advogado de despesa. Porque se ela recebeu só o líquido, o advogado já tirou dele lá, já deu o líquido, o advogado já é menos receita. Pelo que eu vi lá, esse 331 foi o líquido, já tinha descontado os 20 mil do retido, já tinha descontado o do advogado. Ele não pode colocar mais, não. E a parte também da Previdência, é claro, que é o do empregado, né? Já estava tudo descontado. Já? Concordo. Então tá bom. Antônio, pode falar. Discordo totalmente das informações prestadas. Algumas têm relevância e outras ainda têm que ser corrigidas aí. Nilton,
Oi. Vamos fazer só assim um simulado para você ter noção. Digamos que lá na planilha de cálculo que ela recebeu da ação, quando ela tem o cálculo, que isso é trabalhista, não é isso? É, isso, trabalhista. Uhum. Pois é, quando é trabalhista, ela recebe as verbas tributáveis e as verbas isentas, porque são as indenizações que tem lá. Então tem que pegar a planilha de cálculo do TJ, lá do TRT, para ver quanto é que ela recebeu o valor exato para colocar os valores isentos. Também tem que ser considerado lá no rendimento. Isso nos rendimentos isentos e não tributáveis. Aí você vai colocar qual a origem, processo trabalhista número tal. Mas nos rendimentos tributáveis, vamos dizer o seguinte, que ela ganhou lá, foi 300 e poucos mil bruto. Ela pagou o advogado. O advogado que ela pagou para a ação total, 100%. E ele recebeu para ela os tributáveis e os isentos, correto? Certo, correto. Então você tem que fazer uma regra de 3 lá. Do valor total recebido, percentual, quanto é tributado e quanto é isento. Na hora de... Aí você vai pegar a nota do advogado e vai lançar pelo valor total dela lá do pagamento, na informação de pagamento. Mas para o fim de tributação, você tem que considerar também o valor que é tributável, o percentual. Aí você pode deduzir do valor bruto que ela recebeu tributável, você pode deduzir o valor do advogado tributável também e jogar ele lá como líquido. Lá em rendimento de tributação exclusiva, vai ter um valor, você vai colocar a previdência, a quantidade de mês, o imposto retido na fonte, e ela vai dar restituição para ela, inclusive. Porque se você jogar no ajuste, ela vai somar com o rendimento e demais rendimento. Jogando pelo rendimento, pelo exclusivo, foi retido, ela vai fazer essa devolução para ela lá. Porque se você não considerar o valor do advogado, ele vai dar diferença de centavos só no valor da apuração. Aí, esse valor que é devido pagamento ao advogado, ela pode ser restituída, porque, inclusive, tem um código lá, 61, que é pagamento advogado, ações trabalhistas, é exclusivo. Isso, é advogado. Eu vi lá, né? É o 61 mesmo. Você pode fazer isso aí. Eu faço isso aí direto, todo ano. Esse ano mesmo já fiz 2 desse jeito. Mas eu só ver contigo aqui. Na relação lá do rendimento tributável da declaração nesse rendimento apuradamente, ela vai descontar do pago advogado a proporcionalidade. Proporcionalidade do tributável. Proporcionalidade do tributável. Então, lá nos pagamentos do Código 61, para deduzir da base de cálculo tributável do advogado, é só a porcentagem da nota fiscal. Não, ela pode colocar o valor total, a nota, ela pode colocar o valor total lá do pagamento para o advogado, para comprovar que ela está pagando. Porque se ela colocar só o valor do tributável, a Receita vai dizer que ela está tentando restituir a maior. Então, se ela pagou o advogado lá 40 mil, 50 mil, mas o tributável dele é só 30, ela vai deduzir esse valor só na hora de lançar os rendimentos tributáveis no RRA. Mas o pagamento para o advogado, que o advogado ele recebeu toda a verba, tanto para o tributável como para o isento. Então, ela lança lá o pagamento do advogado no campo de pagamentos, o Código 61, o valor total da nota dele ou do recibo. E ela tem que ter o documento, que ela pode ser, às vezes, necessário apresentar essa documentação para a Receita Federal. Mas aí eu queria até dizer, isso é 101% que essa declaração vai para a malha. Não vai. De ação trabalhista. Não vai. Tem algumas declarações que vai para a malha, o que acontece? Muitas vezes, a fonte pagadora não informa a quantidade de meses lá. A Caixa Econômica, o Banco Brasil, por exemplo, ela é mestre de não informar a quantidade de meses. Ele põe só o valor tributável lá e não põe a quantidade de meses. Aí ela vai para a malha. Mas quando a Caixa Econômica ela coloca a quantidade de meses, alguns outros bancos, quando faz pagamento, ele coloca essa quantidade lá também. Na hora, não vai para a malha. E essa planilha, o advogado tem que me passar ou eu que tenho que fazer essa planilha? Não, o advogado tem que te passar no processo, porque você não tem acesso ao processo, você pode até ter acesso ao processo, mas você não visualiza essas peças, porque são peças de exclusividade do advogado. Ah, sim. Ele tem que ter acesso lá. Você pode falar para ele, lá para o seu cliente, pede para o advogado mandar a planilha de cálculo lá do TJ, do TRT. TJ não, do TRT. Ah, então tá bom. Muito obrigada, entendi. Mas eu posso fazer mais outra pergunta? Parabéns, viu?
Oi? É isso mesmo. Parabéns aí. Bela explicação, é isso mesmo. Ok, obrigado, João. Eu fui tentar resumir e cortei algumas coisas. Muito obrigada. Eu posso continuar a fazer mais outra pergunta de imposto de renda? Pode. Em relação a uma pessoa que foi internada, e ela ficou quase um mês internada e fez várias cirurgias, e ali o médico agora não mandou uma nota do hospital, mandou um relatório. E esse relatório está o seguinte, está contando tudo que o paciente precisou dentro do hospital. Material, exame, medicação que precisou, eu posso lançar, ela gastou 17 mil lá. Eu posso lançar isso? Não. As diárias de hospital, material descartável, medicamento e etc, né? Eu posso colocar isso, abater no imposto de renda dela, ela tem salário de mais de 100 mil reais e gastou 17 mil lá nessa situação. Não. Não, tem que ter nota fiscal. Só aquilo que tiver nota fiscal. O que não Nota tiver fiscal nota fiscal... é a obrigação do hospital de emitir nota fiscal, porque nesse caso aí, do medicamento que foi gasto, diário hospitalar, tudo isso aí foi uma prestação de serviço, já tem que ser contabilizado. O hospital teria que contabilizar isso aí em recebimento de paciente, né? Serviço prestado. Se ele não contabilizou, eu só negando, né? Nós não temos nada a ver com isso, mas para o seu cliente, se ele tem que mandar ter. nota fiscal até com medicação, com material descartado... Você pode observar que a despesa médica lá fala o seguinte, os remédios são dedutíveis desde que conte na nota fiscal hospitalar. Na conta hospitalar. Você pode observar que lá nas deduções de medicamento, ela fala isso. Se ela tiver na conta hospitalar, ela é dedutível, sim. E se caso também, até esse material de expediente que usou lá, material descartável, essas coisas, se tiver na nota fiscal... Tudo. Isso aí, tudo que foi gasto dentro do hospital, da prestação de serviço, a gente dá a nota. Não, mas aí, então tudo bem. Só para clarear para o colega um pouco aí, colega, é o seguinte, mas não é esse relatório seu que você tem lá a relação de medicação, de gás, não. Isso tudo tem que estar dentro da nota fiscal, não o relatório. O relatório não é documento idôneo. Exatamente, a nota fiscal, relacionando tudo isso aí. Certo. Se o hospital deu a nota assim, ó, medicamentos utilizados, gastos hospitalares, tudo isso aí não precisa relacionar nada. Você colocou gasto hospitalar, mandou a nota fiscal, tá valendo. Tranquilo. Não, ótimo, entendi também. Muito obrigado. Bem, pessoal, tem no chat aqui a instrução normativa 81 de 2001. Wesley, lê para mim aí. Wesley, lê para mim, ó, no chat. Wesley, está escutando, não? Wesley, você está mudo, Wesley. Wesley, você está mudo. Lê para mim no chat aí, ó, que está escrito aí. Próprio. Vou ler para você. Leandro Almeida. O contribuinte viúvo deve apresentar a declaração com CPF próprio, abrangendo bens e rendimentos próprios. Começa aí, eu não entendi, não. Começa de novo. Vou ler novamente. O contribuinte viúvo deve apresentar a declaração com CPF próprio, abrangendo bens e rendimentos. Eu vou continuar. Vou pensar aqui. Leandro. Continua aí, vai. O contribuinte Leandro viúvo Almeida. O contribuinte viúvo... continua. O contribuinte viúvo deve apresentar a declaração com CPF próprio, abrangendo bens e rendimentos próprios, e os provenientes de bens não integrantes do inventário do cônjuge falecido, se ainda permanecer dependente dos rendimentos do patrimônio do falecido, do espólio, poderá manter a condição de dependente nas declarações inicial, intermediárias e até na declaração final de espólio. No curso do inventário, ou descer no custo, né? No curso do inventário, o viúvo declarante em separado pode optar por tributar 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na sua declaração ou integralmente na declaração do espólio. Aí coloca Instrução Normativa da Receita Federal, número 81, 2021, artigo 7º. São 3 perguntas aí, né? Esse é os rendimentos, não é os bens que está falando aí.
rendimento está certo, é que eles vão discutir. Os rendimentos. Rendimento é uma coisa e bens é outra. Ué. Viu, Leandro? Esse é para rendimento. Fala, Leandro. Vou desligar aqui, você entra no... Boa noite a todos aí. Só para complementar a resposta do eu dizer para a Divina, lá no pergunta e resposta do Imposto de Renda de Pessoa Física 2022, as questões 356 e 357, ela fala que na falta de documentação, lá no caso da cirurgia que ela estava se referindo, é aceitado também a indicação de cheque nominativo com que foi efetuado o pagamento, para fins de comprovação dessa despesa, para justificar a indicação dela lá na declaração de imposto de renda. Ô, Leandro, você está afirmando se ela der o cheque nominativo, vai valer como despesa? Está lá no perguntas e respostas. Questão 356 e 357. Vale como comprovante, se não der a nota, nem um recibo. Isso. Então, cheque nominativo também resolve o problema. Aí coloca o nome do cheque, coloca que pagou para o cara, certo? Aí a receita vai em cima tem lógica. Tá bom. Inclusive, só complementando que eu estou com ele bem aberto aqui, o artigo, ela está prevista no artigo 66 do RIR de 2018, essa mesma previsão. Está na pergunta e resposta 356, né? E ela tem a previsão no RIR. Conforme previsto no artigo 66 do RIR, a juiz de autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos necessários à comprovação da despesa médica. Ele comprovou que pagou, né, com cheque nominal, né? Exatamente. Tá no seu WhatsApp aí, Divina, que eu coloquei. Tá certo, tá certo. Alguém mais quer fazer pergunta? Fala, ABC Contabilidade. Uripe. Boa noite, colegas. Boa. É uma pergunta aqui. Uma empresa, em 2021, ela era optando pelo lucro presumido. Aí, dividiu em cotas o imposto de renda do quarto trimestre lá. Em 2022, ela foi enquadrada no Simples Nacional. Devo fazer a DCTF agora para informar os pagamentos das cotas pagas referente ao quarto trimestre de 2021? Não, fala de novo aí para nós. Uma empresa estava no lucro presumido em 2021. 2021. Fechou o quarto trimestre e dividiu em cotas o imposto de renda do quarto trimestre, certo? E pagou durante os 3 meses agora de 2022. Tranquilo. Só que em 2022 ela foi enquadrada no Simples Nacional, em janeiro. Certo. Aí eu teria que, na próxima DCTF, que seria a do fechamento, embora não está fazendo trimestre mais, mas eu tenho que informar o pagamento das cotas na DCTF de março. Ela está no Simples Nacional. Eu devo informar essa DCTF, informando essas cotas pagas? Na minha concepção, ele está desobrigado agora para frente a apresentar a DCTF, né? Agora, a DCTF é lucro presumido, então eu apresentaria aquelas cotas que eu paguei. Na minha concepção, é pagar as cotas e eu não estaria mais obrigado a apresentar a DCTF a partir de 1º de janeiro. Eu acho assim. Certo. Fala aí, Wilson. O senhor está correto, senhor Everaldo, porque quando ele faz a DCTF de dezembro, e ele fez a opção por cotas, mas ele confessou o débito. Então, ele existe o débito lá. A partir de janeiro, ele pagou, então, a primeira cota em dezembro, no vencimento. Janeiro, fevereiro, ele pagou a terceira cota, digamos que ele tiver dividido em 3. Aí, ele vai saldar o débito que está no conta corrente dele da Receita Federal. Porém, a obrigatoriedade de comprovar esses pagamentos é somente o pagamento do tributo, a exigência do tributo. Se ele não tem obrigatoriedade de apresentar DCTF por força da legislação, porque não é aquelas DCTF obrigatória do Simples Nacional, então ele não tem que apresentar mais os pagamentos, a comprovação dos pagamentos, a não ser o próprio pagamento mesmo para zerar a dívida lá. Concordo. Ok. Respondido? Respondido. Leandro, fala. Não quer mais falar, não. Antônio Wilson, quer falar? Não, é porque eu tinha levantado a mão, falei, já vou tirar aqui.
Alguém mais quer falar? Vou ver se tem alguma coisa no chat aqui. Não tem mais nada. Alguém mais quer falar? Bem, se ninguém quer falar, eu vou colocar um caso aqui. Leandro levantou a mão, Everaldo. Quem? Leandro, fala, Leandro. Ó, eu acredito aí que tem que dar uma olhadinha nessa questão aí direitinho da DCTF do colega, porque o que ocorre? Ele não consegue colocar na DCTF de dezembro a data de vencimento dos DARF subsequentes. Então, o que ocorre? O fato gerador, ele ocorreu anteriormente. Ele migrou para o Simples Nacional no ano calendário subsequente, mas o fato gerador da obrigação acessória ocorreu no ano anterior. E como ele não consegue colocar a data de vencimento do DARF na de dezembro, então vai aparecer lá no conta corrente o valor em aberto. Tem, no DARF, quando apura o presumido lá, ele tem o... Ô, Leandro, o imposto ele tem um prazo fixo de validade, de vencimento, certo? E se ele for dividido em parcelas, não tem problema, vai colocar o vencimento e ele vai amortizando a dívida total conforme vai recolhendo. Não precisa você colocar os débitos. Mas o DARF, o vencimento das próximas cotas, das outras 2 cotas, ele consegue informar na DCTF de dezembro? Consegue, vai colocar o vencimento da última. Tranquilo. Bem, o Tônio quer falar? Eu vou checar direitinho. Para dizer o seguinte, que quando ele faz a DCTF de dezembro, que ele fez a opção por cota, o sistema trava a informação do valor das cotas, ele confessa o débito. Mas uma vez confessado o débito, e ele já desmarcou lá que é por cotas, o próprio sistema entende que em quantas cotas ele dividiu. Se ele, por exemplo, lá, se ele devia R$3.000, ele pagou 1.000 e o sistema entende que ele tem mais 2 cotas a pagar. Uma em dezembro, uma em janeiro e um em fevereiro. Porque uma das cotas, mesmo ele não tendo como colocar os vencimentos, ela vence naquele trimestre, obrigatoriamente. Se ele deixou ela em aberto, ela está em atraso. A partir do momento que ele faz o pagamento, o que lá no DARF vem o período de apuração, 31/12/2021. O vencimento do tributo, 31/12/2021. Ou seja, o último dia útil do mês, né? Vamos colocar 31, mas na verdade seria 30, né? Foi o último dia útil. Pagou 1.000, eu vou devendo 2. Janeiro, período de apuração, 31/12/2021. Vencimento, 31/1/2022. Aí vai pagar o quê? O valor de R$1.000 mais a taxa Selic. 31/12/2021. Vencimento, 28 de fevereiro de 2022. Taxa Selic mais 1%. É o valor da atualização. Ele não paga multa, mas ele paga a atualização. É igual o imposto de renda de pessoa física que você dividir por cotas. Você vai todo mês pagando. Você paga 1% no primeiro mês, no segundo mês 1% mais a taxa Selic, no terceiro mês 1% mais a taxa Selic dos últimos 2 meses. É sempre dessa forma. Então não tem porquê, não tem como declarar os vencimentos, mas obedecendo o pagamento pela data de apuração dos DARF, o sistema vai entender que ele dividiu as cotas a partir do valor que ele declarou, que era o valor que era 3.000. Ele pagou 1.000 e o sistema entende que ele deve mais 2.000. Isso é só um exemplo de valor. O valor pode ser qualquer uma, tem que ser o que com uma cota é o mínimo de R$1.000, né? Então eu joguei 3.000 só para exemplificar 3 cotas de 1.000. Beleza. Respondido, Euripides? Eu fiz essa pergunta porque lá no ajuda do programa da DCTF fala lá das empresas que estão dispensadas, né? Aí fala dessa situação do Simples, tal, mas fala lá, exceto, aí dá a entender lá que quando no trimestre anterior ela não era lucro, ela não era simples, mas era presumido, houve a opção por cotas, dá a entender que teria que fazer a DCTF informando o pagamento dessas cotas do trimestre anterior. Mas eu acho que não, né? Tanto é o seguinte, que se você declarar só o débito e você não colocar o DARF pago no mês lá, o sistema não te cobra. Ele entende, se você pagou, o sistema, a Receita, a hora que fizer o batimento no DARF pago,
Você não tem obrigatoriedade de informar na DCTF. Ela tem um campo, mas você não tem obrigatoriedade. Ela faz o batimento automático lá. Se você deixar ele em branco, sem informar o DARF pago, o sistema entende que você pagou, tranquilo. Beleza? Pessoal, vou mostrar um negócio para vocês aqui. Fala. É sobre isso aí, Verão. Hã? É sobre o que está falando isso aí da DCTE. Posso falar? Pode. A Ação Normativa 2005 de 2021, lá no artigo, deixa eu pegar o artigo aqui, pera lá. No artigo 5º, que fala da dispensa da DCTF, ele tem lá no parágrafo 1º. A dispensa da DCTF não se aplica, inciso 3º, às pessoas jurídicas e demais entidades que não tenham débito a declarar ou estejam em situação inativa. Aí vem lá, B. Em relação ao último mês de cada trimestre do ano calendário, quando no trimestre anterior tenha sido informado que o pagamento do imposto sobre a renda pessoa jurídica e a contribuição social seria efetuada em cotas. Não entendemos nada, velho. Eu não entendi, não. Eu entendi, mais ou menos, eu entendi o seguinte, porque ele estava dispensado de entregar, mas não se ele tivesse enquadrado o Simples Nacional. Aí não falou nessa situação, falou? Não. Eu acho que não é obrigado, não. Eu passei por ele. Porque se a empresa, ela está no lucro presumido, mas se ela não tem débito a declarar no trimestre, mas se ela tem cotas, aí ela tem que informar, mas se ela continua no presumido. Aí ela tem que entregar, ela tem que ir lá no trimestre informar que ela era zero, ou que informar o pagamento do trimestre anterior, mas se ela enquadrou no Simples Nacional, vê se tem essa informação aí, professor. Já que você está com a instituição normativa na mão. Aqui é só para aquelas que não tenham débito a declarar ou estejam em situação inativa. Realmente não tem, não. Não tem nada a ver com o Simples Nacional, que é o caso da dele aí. É o inciso 1 e não se refere a isso, não. Tá certinho? É isso mesmo. Bem, pessoal, não tem mais alguém que quer falar? Uma colega, pessoal, me ligou. Acontece que ela apresentou a DCTF totalmente errada. Aí ela me mostrou como que aí, vamos fazer o seguinte, vamos lá na ECD, vamos verificar como que está o balanço, dessa empresa. Aí, vamos verificar o balanço que apresentou, e o balanço está desse jeito aqui, ó, como se fosse o balanço de abertura aqui, ó. Aqui é. Eu errei. Aqui. Uai. Não é isso, não. Aí eu não queria fazer isso aqui, puxa. Não é isso que eu queria. Aqui, pronto. Olha só como que está aqui, ó, não está apresentando o nome da empresa nem nada. Olha como que está aqui, ó, gente. Olha como está aqui. Isso é o balanço que ela apresentou na ECD. Ela tinha esse, ó, lucros acumulados aqui, ó. Na realidade, é prejuízo acumulado, de 86 mil. Apresentou lucro do exercício, 146 mil.
e apresentou prejuízo de exercício de 4 mil. Vocês já pegaram algum caso igual esse, gente? Para a gente consertar isso aqui em 2021? Alô? Eu estou fora do ar, né? Wesley? Alô? Oi, seu Everaldo, você está ouvindo? Estou. Nesse caso aí, ela não era que substituir essa escrituração lá, que tem aquele método lá que a pessoa tem que substituir, que isso aí está totalmente errado, você já teria que retificar isso aí. Totalmente errado. Eu queria fazer um jeito para eu não... Olha bem, pior de tudo é que a contabilidade dela, ela fechou, depois desarrumou ela toda de novo, certo? Em 2021, 2020. Então, ela apresentou isso aqui para nós. Aí, eu achei aqui, o que eu fiz? Eu peguei, fiz um ajuste patrimonial desse 156, fiz o ajuste patrimonial desse 40 mil, certo? Desse 4 mil, ajuste patrimonial, e depois apresentei tudinho e criei, olha bem, eu não posso mexer nisso aqui. O que eu fiz? Eu criei um 210 para esse ano de 2021, certo? Criei o 210 para o ano 2021, e eu cheguei, ajustei isso aqui, fui na DCTF, fechou bonitinho. Foi complicado, passei 3 noites pensando nisso. Achei agora mesmo. Tá? Que aqui está totalmente errado, para começar. Para começar, a firma não pode apresentar prejuízo e lucro ao mesmo tempo. Pode? Prejuízo acumulado e lucro acumulado ao mesmo tempo? Não pode. Mas... ela teria que fazer o ajuste, porque ela teria que deduzir. Poderia ter lucro no ano, né? E aí deduzir do prejuízo. Aí o resultado final seria prejuízo acumulado. Ela pode ter lucro dentro do ano e vai deduzir, né, o prejuízo. Exatamente. Só pode apresentar. Mas aí ela não pode ter no balanço. No balanço dela aí, nas contas de patrimônio, um resultado credor e um devedor ao mesmo tempo para dar o resultado final. Pois é, mas o SCD estava aceitando. Olha só, ela apresentou prejuízo de 86, apresentou aqui, ó, não sei como que ela não fez, ó, lucro do exercício, ó, de 146, ó, lucros do exercício. Aqui eu deixei aqui para excluir isso aqui, ó. E lucros e prejuízo acumulado. Ó, o salame que foi feito aqui. Aí eu ajustei tudinho e no fim está sobrando lucro, certo? Porque é claro que aqui, ó, 142 menos 85, no fim ela sobrou um lucro de 56 mil. E como é que essa menina fez o DRE lá dentro do SPED fiscal, hein? O que foi? Você já viu falar em marreta? Como é que ela fez a DRE dentro do SPED fiscal? Não Como é sei. que essa DRE chega? Você já viu falar em marreta? Na marreta. Agora acertei tudinho, certo? E eu fiz a DRE, fiz a DLPA, agora tá bonitinho, certo? Agora, se eu não sei se eu posso apresentar essa DLPA aqui, isso. Espera aí. Quer ver como ficou a DLPA dela? Quer ver? Vou ver aqui, rapidão. Vocês não vê o nome dela não, tá? A DLPA como ficou, ó. Aí não está vendo o nome dele mesmo? Não tem problema não. Ó a DLPA como ficou, ó. Saldo inicial. Prejuízo, né? Está vendo aqui? Ajuste, 142. Lucro distribuído. Aí, quando eu peguei esse 142 menos 85, sobrou 39. Esse 39 eu distribuí do exercício anterior. Aí ela deu lucro do exercício. Depois eu passei tudo isso para os lucros acumulados, certo? Aí o balanço fechou. Foi um Deus nos acuda, cara. Estou ficando quase craque nesse trem, senhor. Essa foi a DLPA dela agora. E agora ficou certinho. E o ECD aceitou.
E vai aparecer somente agora. Ela vai aparecer somente o lucro agora, tá vendo aqui? Lucros acumulados. Porque o prejuízo acumulado acabou. Esse prejuízo acabou. Deu para entender? Isso aí que o senhor está mostrando é de 2021. Essa aqui é 2021. 2020 é uma fabricação de lançamento. É uma bagunça. 2020 não tem nada, não. Ela não apresentou a DRE, nem nada, e o SCD aceitava. Agora não está aceitando mais, não. Não tem nem o que se falar, seu Everaldo, viu? Porque essas obras de ficção científica, mas encontra muito aí. Não, eu gostei dessa daqui, que é um caso à parte, certo? Que a menina, coitada, ó, ela está trabalhando para a outra lá, a outra não está nem aqui, certo? A contadora não está nem aqui, ela fica escabelando lá, certo? E eu descabelei também de cá, ó, não sei por que eu fui escabelar, certo? E achei a solução agora mesmo. Mas o senhor é porque gosta de desafio, senhor Everaldo. É? Por isso que o senhor que se diz aí que se descabelou, mas é porque o senhor gosta de desafio, né? E aí, eu gosto aí é para ver. Aí é onde o senhor vê o que o programa te ajuda a fazer, te aceita fazer, né? Aí é onde você vai ver, não, o programa ele me permite fazer isso, me permite fazer isso, não deve permitir fazer isso. Ele trava aqui, trava ali. Essa que é importante. Ele saber o que está fazendo, né? Saber. Ele falou assim, é importante que a gente saber o que está fazendo, porque se a gente saber o que está fazendo, a gente sabe se o programa está fazendo certo ou está fazendo errado. Aí é onde é a prova dos 9. Pior é que à noite eu fico pensando, como que eu vou colocar aqui, lá, puxar daqui, lá. Aí cheguei à solução agora, certo? Foi 3 dias pensando nesse trem. Olha, sem cobrar nada de ninguém, certo? Mas só a satisfação que eu cheguei num denominador. Ó. Aí o senhor faz isso, e o próximo ano vem lá outros lançamentos, outras obras de ficção, que a pessoa que fabricou um negócio desse aí, a chance dele fabricar outro é quase de 100%. E tudo isso aqui é através de lançamento, viu? Isso não é nada chutado. Seu Everaldo, isso aí está parecendo muitos anos, um colega pegou uma empresa, ele pegou uma empresa para fazer os lançamentos, tudo dele era PL. Ele falou que tudo morria no PL, então a contrapartida tudo era PL. tá igual isso aí. Não, isso aqui é tudo através de lançamento e de acordo com a lei, porque a lei facultou, que a Lopes falava, é um ajeitamento. A lei facultou fazer esse ajuste do patrimônio, do patrimônio de exercício anterior, não facultou? Eu usei a faculdade que a lei me concede. E eu não mexi em nada no ano passado. Porque o ano passado estava aquela bagunça toda, né? Tem um tópico dentro do manual do SPED contábil explicando como é que funciona esse negócio de substituição. Quando deve ser substituída a escrituração ou não. Aqui, se eu não estiver enganado, ela fala que deve ser substituído quando não for possível fazer lançamento extemporâneo conforme uma nota técnica lá do Conselho Federal de Contabilidade, o ITG, uma coisa assim. Se não for possível fazer esse tipo de lançamento extemporâneo, que é ajuste, tem que ser substituído. E substituir é uma canseira, substituir. Mas aí eu consegui fazer isso, né? Na hora de substituir, você tem que fazer um termo, preencher, colocar lá, e, inclusive tem que salvar ele em IRTF, né? Não é Word, nem foi, é IRTF. E, quando é possível, pode até colocar dependendo do tipo de atividade, tem que ter um auditor, assinatura do auditor. Conforme for, o próprio contador pode assinar, né? Dependendo do que vai fazer. Dois contadores assinando. Violi. Fala, Fábio. Violi está ouvindo aí? Tô. Violi. Violi não tem hoje, não. Ouvindo. Já me informar se o Vila já está ganhando? Se o Vila está ganhando ou está perdendo? Eu não vi, não. Alguém sabe aí? Não vi, não. Não sei que canal que é. Alguém sabe? O quê? Se o Vila está ganhando ou perdendo?
Não, eu estou falando um negócio que eu estava pensando em Vila Nova, rapaz. Tem que ser o Vila Nova? Pode ser o time, não? Meu Deus do céu, só essa que faltava, viu? Falar de curso, no dia 20, do 29, Fábio? No dia 29, nós vamos dar o quê? Vamos lembrar demonstrações contábeis, viu? Como que vai chegar tudo isso aqui, ó. Inclusive, nesse caso aqui, eu vou até mostrar esse caso aqui. Como que vai chegar em tudo a demonstração contábil, começando do estoque, como que eu faço o estoque, como que eu vou fazer, tudo isso vai ser demonstrado, certo? E chegar no balanço final. No dia Fábio, 29, aquele que está começando... Vila Nova e Novo Horizontino, 0-0 no momento, viu? Hã? 0-0 no momento, Vila Nova e Novo Horizontino. Ah. Bom. Mas ele está jogando aqui? A Série B, joga aqui. Não, ele está jogando do campo do Vila? Deve ser. Que aqui fala que o Vila é um ano de campo. Então tá bom, pessoal. Vamos assistir o jogo. Se vocês querem assistir o jogo, até logo, então. É como que o Vanildo fala. Quando começa em contabilidade, todo mundo, né? Não, mas a contabilidade é bom demais na conta. Nossa. Tá bom. Isso é a paixão. O Fábio lembra do Wesdale, né, Fábio? Lá na Faculdade de Araguaia. Ele falava assim, quando eu fecho um balanço, aí é o meu orgasmo. Ele falava desse jeito. Ele aposentou, né? Hã? Ele aposentou, né? Aposentou. Gente boa demais, o Wesdale. É fiscal lá da Cefaz, velho. Ele era fiscal da Cefaz e foi professor, né, de contabilidade fiscal lá na Faculdade de Araguaia. Participou da minha banca na minha formatura lá, do meu TCC. Bom de ver. Alguém mais quer fazer pergunta? Não tendo, até logo, pessoal. De minha parte, até a próxima terça, se Deus quiser. A Vanessa quer fazer pergunta, parece? Bom feriado para todo mundo aí. Eu quero fazer uma pergunta. Eu estou com uma dúvida, um problema, e eu não sei, eu não achei no site da Receita. Aquele Sicalc Web, a partir de ele sempre foi DARF numerado ou ele passou a ser DARF numerado a partir de algum mês específico? Alguém saberia me dizer? Vanildo, Oi. A Receita, desde o ano passado, de outubro, ela falou que começou a fazer a substituição de forma gradativa de todos os dados do sistema web. Em junho, ela suspendeu a última alteração, a atualização do Sicalc, que é de desktop, né? E aí ela começou a fazer as alterações de forma gradativa. Então, eu não tenho certeza quais são os DARF que já estão contemplados. Os de imposto de renda retido na fonte, eles estão saindo com o DARF numerado. Mas se você for lá, o do Carnê-Leão não estava saindo, não. Estava saindo sem código de barra normal. Então, assim, ela está de forma gradativa, substituindo toda a plataforma. Inclusive, que fala assim, que quando tiver juros e correção, tudo, sair já tudo com DARF, com código de barra, para facilitar o pagamento. Inclusive o Pix, né? Se paga aquela chave Pix, você está baixando no mesmo dia, igual o crédito em conta corrente, na mesma hora. Porque eu estou com um caso aqui, eu não sei, eu estou fazendo pelo aquele cálculo do computador, no caso dos impostos de renda, PIS, o que for possível eu faço por lá, porque sai código de barra. Aí eu fiz em dezembro, eu não sei porque eu fui inventar de usar esse cálculo web em dezembro, e deu um erro lá em um desses DARF. Eu já pelejei para fazer perder comp web, não aparece ele lá nos créditos, não busca ele. Eu já pelejei para colocar ele no perder comp programa no computador, quando eu digito o número desse DARF, diz que não existe aquele número. Então é por isso que eu estou perguntando, ou seja, justamente o mês que eu fiz, deu um problema no pagamento, eu tentei fazer REDAF, não deu certo. Eu entrei com o processo de REDAF, o cara printou a tela lá, o atendente da Receita, e disse que ele também não conseguia indeferir o pedido. Porque naquele REDAF, o que acontece? Que quando você vai fazer o código da Receita, por exemplo, você vai fazer lá no 879, lá, que é o do PIS, né? Quando você faz enumerado, ele sai lá em o código 1410, ele muda para 1410, normalmente, para baixar o código. Aí você está lá com o PIS 8109, que é 8109, vai no pagamento lá no site lá e está em 1410. Aí você não faz REDAF nem que a vaca tosse.
No meu Tem caso, que pedir a conversão, tem que entrar com o processo pedindo a conversão. nem o pessoal lá da Receita, que eu entrei com um pedido de REDAF, ele não conseguiu também lá, apareceu uma mensagem na tela dele, printou e foi indeferido. Tentei fazer perder compra, não deu, e eu estou nessa labuta aqui, o que fazer com isso? Pois é, eu tive esse caso, aí ele fala o seguinte, você tem que fazer processo e não aceita o processo DDA, não. Você tem que ir na Receita, eles criam um número de processo lá e você volta, te dá o número de processo, você volta e faz o validador, você assina aquele SVA, que é o Sistema Validador de Arquivo, faz a documentação toda ali, assina e encaminha esse arquivo validado assinado no número do processo que a Receita criou. Aí, porque quando ela cria lá, ela sai 10.120. Se você faz um DDA, ele dá 17.065, o código inicial ali é diferente. E só aqueles processos com 10.120, que é criado pelo protocolo da Receita, é que você consegue fazer a conversão dele lá. Ou seja, isso que eu fiz lá pelo chat, pedir para eles abrir um processo para mim, eu tenho que ir lá naquele outro acesso, pede e-processo e anexar ali. Tem que abrir um processo, lá, a vez que eu tive que ir lá no balcão de recepção da Receita e abrir no protocolo lá, no presencial. Eles não aceitaram. Pelo chat eu nunca fiz abertura de processo ali, não sei se faz. Eu consultei, acho que foi ontem no site da Receita, lá diz para procurar primeiro o chat. Aí agora você me falou outra coisa aí, que tem que entrar como é que chama o programa aí, onde eu tenho que anexar? O SVA, que é o Sistema Validador de Arquivo, SVA, que você tem que baixar aquele validador de arquivo, porque é onde você vai validar a assinatura do digital, vai nesse SVA, é como se fosse, e é pelo assinador CERPRO, só assina por ele também. Então é um aplicativo que eu já tenho aqui, que você usa para poder fazer juntada de documentos, não é? Isso, é o SVA, que é juntada de documentos, exatamente. Não, então é o que Então é isso mesmo. Porque, até, por exemplo, se você vai fazer alteração do CNPJ, aquela coisa, só aceita pelo validador CERPRO, né? Que é o validador oficial da Receita Federal. Eu estou usando esse aplicativo até para assinar um monte de documento PDF, tudo que é coisa que aceita certificado, eu estou usando até ele para assinar documentos PDF. Ele é bem mais... Ele é enjoado, mas é prático, ao mesmo tempo. Certinho, obrigado, viu? Boa noite aí para todo mundo, se tiver mais pergunta. Vai aproveitar, quando você entrou, eu não tinha feito essa pergunta. Pergunta. Você tem alguma firma do presumido? Eu tenho. Tá bom. Pergunto. A firma do presumido é obrigado a recuperar exceder do ano anterior? Sempre. Desde o ano passado para cá, ela não aceitou mais, se você tem uma declaração do ano anterior, não aceitou mais se você transmitir sem recuperar do ano anterior. As declarações que eu apresentei em 2020, 21, né, ano base 2020, todas eu tive que recuperar do ano anterior. Inclusive, eu tinha uma que eu não tinha perdido, eu tinha mudado o arquivo de lugar dentro do meu computador, ela não validava. O que eu tive que fazer? Eu tive que voltar ele para o caminho original, né, copiar o arquivo para o caminho original, porque ela fica gravada aqui no seu computador, C2 pontos, lá e aquela sequência toda. E eu tinha mudado ela para o servidor, para o arquivo, o HD, para o Drive D. Ela não aceitou. Aí eu tive que voltar para o Drive C, para aquele caminho, recuperei. Depois que eu recuperei, eu voltei de novo lá para o outro Drive de backup. Ela não aceita se não recuperar o anterior. Pegar a Receita Net BX. Se não, tem que baixar a Receita Net BX. Mas eu, como tenho os arquivos de backup, tudo aí eu só fiz aproveitar, normal. Porque quando ela está no arquivo, no mesmo do ano anterior, a hora que você manda recuperar, já recupera automático sem ter nenhum problema. Normal. Tranquilo, isso mesmo. Que alguém falou para mim que não precisaria, quando era presumido, não precisaria recuperar esse CD anterior. Eu fiquei assim. Eu não tenho lucro real, só tenho presumido e simples. Tranquilo. É obrigatório. Tá, tranquilo. Falou, pessoal. Então, até terça-feira que vem, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Seu Geraldo, esse negócio aí de lucro presumido, o próprio programa lá, ele verifica se tem escrituração do ano anterior ou não, para recuperar. Concordo. Não é a questão, não é nem de eu escolho se recupera ou não. O programa já queria fazer para não precisar
pegar aquela bagunça que estava na empresa anterior, certo? Não tem por onde correr, não. No próprio manual lá diz, acho que é bloco C, lá no início dele, diz que não é o próprio PGD que vai fazer essa verificação se existe ECD anterior para recuperar. Falou. Falou.